Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. A Maria do Rosário Pedreira é editora, escritora, poeta, letrista. Começou a publicar poesia em 96, com A Casa e o Cheiro dos Livros, que reuniu em 2012 num só volume, a Poesia Reunida, um livro maravilhoso. Tem o romance Alguns Homens, Duas Mulheres e Eu. É a eterna autora dos livros de aventuras Clube das Chaves. Eu achei o máximo, porque eu não me lembrava. E eu trabalhei na TVI, no marketing. Ah, sim. E havia a série de televisão. Foi adaptado, exatamente. Que máximo. Fiquei, é Maria Rosário, que X. Com a Maria Teresa Maia Gonçalves. Foi também professora, autora de Detetive Maravilhas, escreveu letras para cantores bem conhecidos do público, entre outras publicações, que também já teve, é autora do blog Horas Extraordinárias, que eu recomendo a visita dos nossos ouvintes, gosto imenso do seu blog. Obrigada. Descobriu talentos como o José Luís Peixoto, o Walter Ugumem, o João Tordo, já cá esteve neste podcast, na conversa 36, que convido a ouvirem, e disse numa entrevista que a preocupa a queda de vendas dos livros, preocupa-me muito um país sem leitores. Estamos aqui a tentar remediar isso, a incentivar as pessoas a lerem, partilhando livros que nos foram especiais. A Maria do Rosário, antes de mais, estou aqui toda contente. E eu também, Que bom, é uma honra. Conhecemos na Feira do Livro. Sim. Eu já era fã e depois li o seu livro, O Meu Corpo Humano, de poesia, que a Maria do Rosário já não publicava há algum tempo. Anos, pronto, há 10 anos. Há 10 anos que já não publicava livro de poesia. Que maravilha. E eu li, e eu tenho uma relação com a poesia mais recente. E muita dela, por mais bonita que eu perceba que seja, não me entra, não me... É como os livros, não é? Claro. Ou há empatia ou não há. E adorei o seu livro e disse-lhe, O Meu Corpo Humano, gostei imenso. E depois ganhou o prémio das Correios Escritas. Que orgulho! Foi ótimo. Foi ótimo porque ele é bastante diferente do que eu publiquei antes e, portanto, também é um voto de reconhecimento nesse novo estilo ou nesse novo género de poesia que eu escrevi. Quer dizer, não publicava há 10 anos, mas vai sempre escrevendo, não é? Sim, vou sempre escrevendo, mas eu só gosto de publicar um livro quando tem uma orgânica, quando é um livro mesmo. Não gosto de publicar recolhas de textos que se fazem ao longo de X tempo. Gosto de contar uma história, gosto que o livro tenha todo um mesmo denominador comum e, portanto, para mim só apareceu o livro em 2020, para aí, e, portanto, só saiu 10 anos depois do anterior. E já tinha esta agora é uma curiosidade, vamos entrevistá-la enquanto leitora, mas já que estou aqui a aproveitar, porque tem partes do corpo humano e está muito bem dividido, está muito bem estruturado, não é? É uma casa bem dividida. Uhum. Não pensou nisso à medida que escrevia, depois é que percebeu que havia ali um posicionamento, umas categorias. Sim. Como é que... Começou tudo de uma forma engraçada porque foi a Câmara do Eiras que me pediu num festival para eu fazer 2 poemas baseados numas fotografias que eles me mandaram, e um deles eu chamei-lhe Boca. E esse foi realmente o primeiro poema escrito para esse livro. E eu tinha um grupo de poemas que tinha... servido para um espetáculo de poesia no Teatro de Campo Alegre, no Porto, e que naquela altura ficaram um bocadinho desirmanados, sozinhos, mas não dava para ser um livro. E depois fiz mais uns quantos e comecei a perceber que tudo aquilo tinha que ver com o envelhecimento, com a fragilidade, com a vulnerabilidade do corpo humano, e comecei a pensar que esses poemas que estavam mais atrás também tinham que ver com isso. Não era necessariamente com o meu corpo humano, era mais com o corpo do outro, e então dividi o livro em o meu corpo humano e o teu corpo humano. Mas então acabaram todos por encaixar, e o que eu tive de fazer foi pôr-lhes títulos que tinham que ver com partes do corpo, para no fundo parecer uma espécie de um compêndio de anatomia sensorial e sentimental. Está uma massa, não podia ter explicado melhor do que a própria autora. E enquanto editora, tem o trabalho facilitado ou não? Porque edita o seu próprio texto ou precisa sempre de uma mão imparcial? Eu acho que todas as pessoas devem ter mais alguém para olhar para os seus textos. Eu acho que nós não somos 100% fiáveis e, sobretudo, quando são coisas nossas, vemos muito menos o erro do que nas coisas alheias e, portanto, como editora tenho a vida facilitada porque tenho muita experiência de revisão, etc. Sou capaz, se calhar, de ver um espaço a mais entre 2 palavras que outra pessoa não veria, mas eu acho sempre bom
dar a outra pessoa. E nesse aspecto, durante muitos anos eu contei com o José Afonso Furtado, que era mais ou menos o meu mentor, digamos assim, mas neste livro ele tinha partido uma perna, estava doente, estava a recuperar, e foi o Francisco José Viegas que fez essa primeira leitura, e depois o Diogo, que fez a revisão na Quetzal, que também foi super atento e também me ajudou em algumas coisas. Que bom, assim estava entregue. Então, sendo editora profissional, não é? Vamos conhecer então a faceta da leitora. Consegue ler muito profissionalmente? Consegue ler em que intervalos as suas escolhas? Eu leio à noite, sobretudo, e leio em férias. Estou proibida por mim mesma de levar trabalho. Que bom! Tem que ser, porque senão não consigo ler as coisas que vão saindo e que me dão gozo, não é? Só li as coisas do trabalho, que era muito pesado, porque no trabalho há sempre 50% das coisas que vão para o lixo, e portanto era muito chato. Portanto, resolvi impor a mim mesma que à noite em casa não vejo a televisão, por exemplo, e vou cada vez menos ao cinema, mas as noites, os fins de semana, as férias são de facto para a leitura prazerosa. Que bom! E tem género literário, é mais o romance e a poesia? Sim, mais romance. A poesia lê-se rápido, não é? Portanto, lê-se em qualquer bocadinho, mas os romances, sim, normalmente depois de jantar até adormecer. Autores favoritos? Bem, são muitíssimos poetas. Eu diria que os meus poetas favoritos, para além do Eugênio de Andrade, que estamos no ano do centenário, vale a pena falar dele, porque eu acho que não se devem esquecer esses grandes poetas de língua portuguesa, e muitas vezes porque as livrarias só querem as novidades e acabam por deixar um bocadinho para trás a poesia, porque é um género que vende menos. Aquilo que acontece é que muitas vezes não aparecem novas edições e, portanto, os poetas desaparecem um bocadinho do horizonte dos leitores mais novos, que ainda não os conhecem. E, portanto, eu queria chamar a atenção para o Eugênio, que eu adoro. Acho que é um grande poeta, ainda bem que este ano se fala muito dele, porque faria 100 anos. E queria falar de um poeta estrangeiro, que é irlandês, ganhou o Nobel dos anos 20, que é um poeta porque eu me apaixonei na universidade, que é o William Butler Yeats, que tem algumas traduções em Portugal, nomeadamente do poeta José Agostinho Batista, que é um grande tradutor de poesia também, e portanto seriam esses dois assim os meus preferidos. Depois, na prosa, eu diria que talvez a autora que mais mexeu comigo ao longo da vida foi a Marguerite Duras. Também descobriu na faculdade. Descobri também na faculdade. E como é que foi? Nós, naquela altura, tal como hoje, havia imensas greves de transportes, greves de professores, havia greves de tudo. A história repete. Agora está-se a repetir. E então, lembro-me que às tantas um dos nossos professores de literatura inglesa disse: eu estou farto disto, porque eu tenho carro e não vejo razão nenhuma para faltar, e portanto, só porque não há transportes, e portanto vocês, os que puderem vir, moram perto, venham a pé, venham. E então nós chegámos à aula e de facto só estavam para aí 6 alunos, e ele disse que não ia poder dar matéria, mas que então íamos conversar, e então estava a perguntar a cada um de nós o que é que andava a ler, o que é que gostava de ler, etc. E eu lembro que nessa altura estava a ler o primeiro romance da Teolinda Gerson, O Silêncio, ainda publicado pela Bertrand. E foi muito engraçado, porque ele disse: se você gosta desse livro, está a gostar desse livro, ela tinha sido professora dele, o que teve alguma piada, e disse: se você está a gostar desse livro, de certeza que vai gostar de uma autora que eu lhe vou aconselhar, que era a Marguerite Duras. E o primeiro livro que ele emprestou-me, um livro que era dele, em francês, que era O Moderato Cantabile, e eu achei logo fascinante. E pouco depois, deve ter sido para um ano depois, ou mesmo nesse ano, ela ganhou o Goncourt com O Amante, e portanto foi mais ou menos a partir do Amante, que é talvez um dos meus livros de vida. Em 84, foi escrito em 84. Um dos meus livros preferidos, que eu comecei a ler a obra toda da Duras, e portanto diria que foi quando eu descobri que se podia escrever de outra maneira, porque eu acho que até ali tinha lido muito, mas tinha lido obras de recorte mais clássico, com uma estrutura
mais convencional, sem nada de especial, com uma linguagem mais seca, se calhar até porque lia muito americanos ou ingleses, que tendencialmente a literatura anglo-saxónica é menos de Rodriguinhos e de floreados. E, portanto, cheguei ali e quando olhei para aquela primeira frase, que é muito cedo na minha vida, foi tarde demais, disse, bem, isto é uma coisa completamente diferente, e apaixonei-me completamente por essa autora, que eu acho que tem uma coisa muito boa, que é não envelhece. Porque há pouco tempo pediram-me para falar desse livro, eu fui relê-lo e ele está igual, porque há muitos livros que nós lemos em determinada idade e achamos fascinante e depois vamos lá 20 anos depois e não é nada. Já me aconteceu até dizer, que tradução tão má, e eu não tinha descoberto na altura. Portanto, há livros agora tem que mais mundo, não é? Tem mais são leituras. datados ou envelhecem ou nós temos mais mundo, mas no caso desse O Amante, que quanto a mim tem uma espécie de um lado B, que é A Barragem contra o Pacífico, que é um livro que foi escrito muito antes, mas basicamente tem as mesmas personagens, o irmão, a mãe, a rapariga, e portanto que são livros que eu vejo muito hoje na minha cabeça como o lado A e o lado B da mesma história. É porque é isso que eu lhe ia perguntar, porque já me tinha dito isso, porque O Amante foi em 84 e A Barragem contra o Pacífico foi em 1950. Pois. E lado A e lado B, porque eles aqui já são, pronto, outras Ela épocas. esteve quase a ganhar o Goncourt com esse primeiro livro e depois ganhou, curiosamente, muitos anos depois, com um livro que tem as mesmas personagens, que suponho que são baseadas na respectiva família, porque os pais dela de facto tiveram no Oriente e enfim, em situações de penúria, porque não lhes correu bem a vida, e portanto eu associo muito as duas histórias, a da Barragem e a do Amante, à mesma família, às mesmas personagens, e por isso é que lhes chamam um bocadinho um lado A e um lado B. Gostei da analogia. O Amante, pronto, é autobiográfico, ela apaixonou-se aos 15 anos por um chinês. Por um chinês, homem portanto, já mais velho, muito rico, muito diferente. Claro. E é um livro pequenino que lê-se bem e relê-se bem. Sim. E A Barragem contra o Pacífico, a protagonista não tem nome, é a mãe, não é? Dos dois filhos, do Joseph e da Suzanne, ou Joseph e Suzanne, mas que tem uma vida complicada. Eu só li O Amante. Porque eles têm uma vida muito má. Porquê? Porque eles eram professores e aceitaram um cargo na Indochina, onde hoje é o Vietnã, para ensinarem e para trabalharem a terra. Portanto, deram-lhes uns terrenos, só que esses terrenos são ao pé do mar e, portanto, o mar entra pelos terrenos, enche tudo de sal e nada vinga. Era às 6 de julho que dava cabo das colheitas todos os anos. É horrível. E então eles têm um problema de viverem muito mal e há esse tipo que é local, digamos assim, que não é o chinês desta vez é um tipo vietnamita, digamos assim, que se apaixona pela filha, e há um sentimento misto de toda a família, que é de repugnância por aquele homem, que é um caixeiro viajante, que é um pobretanas no fundo, que é um tipo que eles acham socialmente abaixo deles e nem sequer é branco, não é? E ao mesmo tempo há uma necessidade de estabelecer uma relação entre a filha e ele para o safar do estado calamitoso em que se encontram. Portanto, é incrível, porque há uma cena que é inesquecível, que é quando o tipo vem e traz uma grafenola enorme de presente para a rapariga e pôs ao embrulho, e eles conseguem estar a tarde toda, a rapariga, a mãe e o irmão, a falarem todos uns com os outros, sem nunca abrirem o embrulho. E ele, no fim da tarde, ele que os tinha de visitar e levar o presente, traz o presente para trás, porque ninguém abriu, ninguém teve curiosidade sequer. É mesmo uma relação muito difícil entre o homem e aquela família. Pois isso, e realmente lembro com os chineses também, quando conhece claro. A família. Pronto, fica aqui a primeira recomendação a Marguerite Duras, O Amante e A Barragem contra o Pacífico. Depois desses primeiros autores por quem se apaixonou, vieram outros favoritos. Sim, quer dizer, há muitos favoritos. Eu diria que hoje leio mais, talvez, autores de língua castelhana, por exemplo, e
e de ingleses, porque eu acho que a literatura francesa perdeu muito com o tempo, ou seja, passou a ser, teve esse período muito rico, mas agora tem muito da autoficção e os incestos e o que o pai fez e o que a mãe fez, e às tantas já é um bocado enjoativo, diria eu, que perdeu muito do seu encanto, e portanto eu hoje acho que está mais, digamos, para o meu gosto, a literatura anglo-saxónica, por exemplo, e um dos meus autores preferidos é o Barnes. É um autor que eu acho que tem muito de francês ao mesmo tempo, que é um tipo que estudou literatura francesa e que é um apaixonado pelos autores franceses clássicos, o Flaubert, etc. Até tem aquele livro, O Papagaio de Flaubert, que tem no fundo que ver com a vida do Flaubert também, mas é um tipo com humor britânico, portanto combina essas duas coisas fascinantes, que são um lado às vezes histórico até nos seus livros, com um lado muito, muito irónico que ele tem e que é impagável. E eu acho que, por exemplo, mesmo em livros que não são de ficção, como por exemplo o Nada a Temer, que é um livro que eu acho que é fascinante sobre a morte, é um livro em que se percebe que é escrito por uma pessoa que se está a aproximar de uma idade em que começa a pensar nisso com imensa regularidade, e então acaba por ser uma discussão entre ele e o irmão, que é católico, que é um crente, sobre o que é que acontecerá depois da morte. Então, ele goza ao irmão, porque diz, mas como é que aquele tipo vai agora acreditar que depois disto ainda se passa alguma coisa? Tem imensa graça. E ao mesmo tempo diz coisas que eu acho que são muitíssimo verdadeiras, como por exemplo, quando nós chegamos a uma certa idade começamos a achar que tudo o que os novos fazem é horrível. No meu tempo é que era. E ele explica isto de uma maneira fascinante, que é: custa-nos muito menos sair da vida, morrer, se o mundo não prestar. E portanto, que é uma explicação muito lógica. Ótima. E portanto é muito mais fácil começarmos a dizer que isto já não tem graça nenhuma, que isto é uma chatice, porque assim custa-nos menos abandonar a vida. E eu acho que ele está coberto de razão. Esse livro é fascinante também por causa das verdades que veicula, que se calhar nós nunca pensámos, mas mal encontramos naquele livro, percebemos que ele tem razão e que se calhar é mesmo por isso que estamos sempre a cascar nas gerações mais novas. É que nem é uma boa desculpa, é uma boa razão. Exato. O máximo, Nada a Temer, do Julian Barnes. Claro, mas por exemplo, um livro que eu posso aconselhar também, já que falei de autores de língua castelhana, é o recentemente publicado O Perigo de Estar no Seu Perfeito Juízo, de Rosa Monteiro, que é um livro absolutamente fascinante sobre o grãozinho de loucura que têm todos os criadores, e no fundo ela vai buscar casos como muito conhecidos, como o da Virginia Woolf ou o da Sylvia Plath ou os suicídios do Hemingway, etc. Portanto vai buscar esses autores, mas vai também buscar histórias de autores menos conhecidos, como por exemplo a autora daquele livro Um Anjo à Minha Mesa, que também teve um filme, que é Janet Frame, e conta uma história genial, que ela é internada num hospício, porque acham muito nova, acham que ela não está bem da cabeça, e ela até vai de livre vontade, mas depois obrigam-na a ficar lá 8 anos saudável, ela não é louca. É que fica louca. E então há uma altura até, ela fica lá 8 anos e há uma altura, para além de levar choques elétricos, de doses maciças de fármacos, etc., há uma altura em que estão mesmo a pensar fazer-lhe uma lobotomia, tirar-lhe um bocado do cérebro, porque na altura se fazia isto aos loucos. E então há um médico, o diretor do hospital, descobre no jornal que ela ganhou um prémio literário importantíssimo e vem a correr e diz-lhe: não, eu quero que você saia deste pavilhão e deste hospital, porque você não é uma doente. E então descobre-se que ela de facto tinha sido confundida com uma esquizofrénica por ter um comportamento um bocado louco, porque enfim era uma criadora, e se fosse da lobotomia única e exclusivamente por causa de um prémio literário, porque senão até ela nem sabia que o tinha ganho, porque ela estava fechada no manicômio, não é? E é muito engraçado porque ela acaba por relacionar todo o grãozinho de loucura que têm os artistas com uma coisa afinal positiva.
Maravilha. Muito Rosa Monteiro, depois também vou deixar isto aqui no descritivo do podcast. Há um livro que eu gostei imenso da Rosa Monteiro, que é A Louca da Casa. Sim, este é na cena desse, ou seja, porque também conta coisas da própria vida da Rosa, e ela conta também uma história que atravessa todo o livro, de uma louca que se faz passar por ela, inclusivamente uma vez que ela é convidada para dar aulas nos Estados Unidos e chega à universidade e a outra já lá tinha estado e já se tinha apresentado no lugar dela e já ninguém estava à espera da Rosa, porque todos pensavam que era aquela senhora. E, portanto, essa história também é uma história que nós nunca sabemos se é verdade, se é mentira. Pois é. E que atravessa todo o livro, tal como na Louca da Casa havia as histórias com a irmã e tal, e nós depois acabamos por saber que ela só tem um irmão, não tem irmã nenhuma na realidade. Portanto, também é o grãozinho de loucura que faz falta à imaginação e ao autor. E é isso que ela defende muito bem. Rosa Monteiro, ela também estava na Feira do Livro. Este ano foi uma festa. O que eu sinto nestes livros é que eu não. E aí a Maria do Rosário ganha, no bom sentido, não é na competição, que é, há muita cultura que a Rosa Monteiro, e há outros livros também, despeja, no bom sentido, que eu não tenho. Então, como agora a Maria do Rosário dizia, há autores menos conhecidos, ou há ali imensas deixas, ou que eu penso, não percebo, sei que está aqui, que pena não ter a cultura mas suficiente. Também as pessoas, quando são mais velhas, quer dizer, já viram mais mundo, não é? Já leram mais coisas, não? Mas há sempre coisas que não sabemos em qualquer idade. Mas eu às vezes há umas que se ela até fala, no outro dia foi, imagina, Um Quarto Só Seu, há uma autora que eu não sabia mesmo quem era, e ela referia tanto que então parei, ler, fui ao Google para saber quem era. Para saber quem era. Há outras que, olha, paciência. Ela, por exemplo, neste livro fala muito a Sílvia Plath, que eu conheço também, porque ali na faculdade, portanto já conheço há muito tempo, e porque como é uma pessoa que enfiou a cabeça no forno, na verdade ficou sempre na minha memória, não é? Uma pessoa que se mata daquela forma, selou os quartos dos filhos, tudo para eles não serem afetados por nenhum incêndio, nem pelo gás, e meteu a cabeça no forno para morrer, muito nova, e uma mulher ainda por cima lindíssima, portanto faz imensa pena. Que impressão. Mais livros então da Rosa Monteiro, vou escrever tudo. Temos também o Philip Roth, com O Engano. Sim, o Philip Roth com O Engano. O Engano é um livro muito especial. Eu gosto do Philip Roth todo. Ele é muito politicamente incorreto, é verdade. Mas eu acho também que já estamos um bocado fartos deste politicamente correto levado ao extremo, como mudar a prosa dos autores e os adjetivos só porque alguém é gordo. Quer dizer, sempre haverá gordos. Eu acho que as crianças têm que ser educadas com a realidade e não é com o mundo ideal. Quer dizer, os livros não podem ser o mundo ideal. Os livros têm que ser a realidade, porque haverá sempre feios e gordos, não é? E não consigo perceber porque é que não pode nos livros infantis haver, como é que há essa censura. Aliás, primeiro, o direito de autor para mim é sagrado e, portanto, não se deve mudar uma linha quando um autor é consagrado, como o caso do Roald Dahl. Quer dizer, não se tem o tipo está morto, não se vai mexer na obra de uma pessoa morta. Acho uma coisa irreal. Além disso, há um lado cómico nas coisas, como por exemplo a professora nos livros de Roald Dahl, da Matilde, puxa as orelhas dos miúdos até ao teto. Isto é que tem graça. Agora, se ela não puxar as orelhas a ninguém, o livro perdeu logo a piada. Eu acho que qualquer criança inteligente percebe quando é que é uma coisa para ter piada, quando é que é uma coisa para mostrar determinados valores, e é óbvio que é preciso. Por exemplo, as fábulas têm animais mal formados, mas é de propósito, podes castigar à frente. Portanto, eu acho que essas coisas não podem desaparecer dos livros e custa-me muito. E o Philip Roth é um tipo muito mal visto por esses editores, digamos, que querem limpar texto, porque de facto sempre disse aquilo que achava, e porque é um tipo misógino, não é? Na verdade, um tipo misógino. Não o leiam se não gostarem dele. Agora, ele é super inteligente, é um tipo com humor incrível, com uma autoironia, porque é um tipo que fala mal de si mesmo, portanto ele não tem nenhum problema em dizer o que é que está mal nele próprio, portanto devia ser lido até por isso, não é? E esse livro, O Engano, é uma coisa sublime, porque é um livro em que há um homem que tem 4 mulheres e nós temos imensa dificuldade em perceber quem é que está a falar, porque nunca há nos diálogos um travessão à frente a dizer disse a não sei quantas, ou disse eu. E então é muito divertido, porque ao longo do livro nós podemos tentar pensar, não, isto foi ele que disse, mas às vezes não é ele que diz. Temos de estar ali a fazer uma ginástica enorme e de facto ele engana-as todas, é tremendo, não é? Mas é um exercício literário fascinante, porque são só falas, não há discurso indireto, e portanto também
puxa muito pela cabeça do leitor. O leitor tem que perceber sozinho o que é que está a ler, e eu acho que é um exercício fascinante esse livro. Mas há muitos outros livros dele que eu aconselharia, talvez aquele que eu acho mais importante é A Mancha Humana, que é um livro sobre o politicamente correto e sobre os enganos a que pode levar uma frase dita num momento infeliz, que às vezes não tinha nada como objetivo aquele que é interpretado, e pode lixar uma pessoa para o resto da vida. Portanto, eu até acho que devo aconselhar o Philip Roth para as pessoas perceberem bem, às vezes, o radicalismo do politicamente correto, se isso não é mais até uma censura que outra coisa. Este livro, O Engano, foi adaptado ao cinema. O filme chama-se Traições. Eu, por acaso, não vi a adaptação. Como já leu, não é? Eu também tenho isso. Sim. Já li, não apetece ver. Pois, já sei. Às vezes o livro é normalmente melhor, porque há coisas que a imagem não consegue nunca reter. Eu lembro-me que quando vi um filme que é muito bom, que é o Doente Inglês, o Paciente Inglês, que é um filme ótimo e que ganhou o Oscar, mas não é parecido mas não é parecido com o livro. Ou seja, no livro, a personagem que no filme é a personagem principal, da Juliette Binoche, no livro ela é uma personagem com o mesmo peso de outras, não é? E eu acho que eles souberam justamente adaptar aquilo que era adaptável e esquecer o que não era, porque o livro tem longas passagens que é ele a escrever o seu diário no deserto, por exemplo, que não passariam no filme porque seriam entediantes mesmo. Pronto. E, portanto, uma adaptação tem que ser sempre uma coisa diferente, não é? Às vezes, quando querem fazer uma coisa igual, é pior, naturalmente, porque há partes que são mentais, que não são visíveis. Mas eu, por acaso, acho que se pode fazer um filme bom de um livro bom, adaptando só aquilo que pode ser adaptado, como esse caso do Doente Inglês, que eu acho que é um grande filme. Pois, eu acho que também o livro é muito mais. Sim. E às vezes há partes, nem que seja se calhar pela fasquia, porque há partes, e é completamente subjetivo para cada leitor, mas há partes de um livro que eu gostei tanto que se não estiverem no filme eu baixou-me ali vou ter pena. O filme tem que resumir, e às vezes se calhar, mas não puseram aquela parte, ou não tiveram que resumir alguns enredos, e se calhar por isso é que nós achamos que o filme é pior a maior parte das vezes, por isso, porque se calhar às vezes a riqueza está em todo o livro e não dá para... Eu senti isso com o Harry Potter como o filho, porque eu fiz os meus filhos lerem, tentei, depois li eu, um dos meus filhos desistiu, li eu o Harry Potter de enfiada, já tinha lido um ou dois uns anos antes, e depois com o meu filho vimos os filmes. E que é engraçado, só dizia, tens mesmo que ler, porque isto resume tanto, o filme é 2 horas e tal, e o livro lê-se em 6, não sei, e é mesmo frustrante. Claro. E há coisas sempre que são um bocadinho, como é que eu ia te explicar? Há coisas que às vezes não são adaptadas por razões que são abstrusas. Eu lembro que uma vez, quando o Clube das Chaves, que referiu há pouco, foi adaptado a uma série televisiva, aquilo explicaram-me que eram 26 minutos, ou não sei o quê, então tinha que ter X minutos de perigo, X minutos de amor, E, portanto, às vezes não batia a história com essas características. E uma das vezes, então, houve uma coisa totalmente idiota, que foi a personagem era uma miúda que vinha do Brasil para Portugal e, portanto, as aulas, o período seletivo não coincidia com o da terra dela, e ela tinha de ter ficado um tempo à espera que começassem as aulas. E quando eu vi o guião, era uma miúda que vinha de França. E eu disse, não é possível, isto não faz nenhum sentido. Em França as aulas começam quando começam em Portugal. Então era porquê? Porque no outro canal é que davam telenovelas brasileiras e, portanto, não podiam pôr uma pessoa a falar com pronúncia brasileira numa telenovela deste canal. Eu achei esta coisa, quer dizer, e não punham na opção, não era? Mas sim, mas punham na Argentina, onde quisessem. Agora francês é que não, por favor, que não tinha nada a ver. Portanto, às vezes as regras também são, nós nem sonhamos. Pois é. Porque é que são feitas as coisas de determinadas maneiras. Eu escrevi telenovelas e lembro-me disso, que era questões de orçamento, tínhamos X% das cenas, como se chama, não é? A cena em novela tinha que se passar no cenário, no decor, os termos nós, e se houvesse só 5% de cada episódio, se não me engano, isto já foi há uns anos. É que era exterior. E se eu fizer uma cena naquele cenário exterior, tenho que fazer 5 cenas pelo menos. Qualquer cenário exterior tem que ter 5 cenas financeiras. Para valer a pessoa. Só uma cena à porta do supermercado. Levar a equipa não dava. Pois. Não compensava. E o que eu dizia na altura era, ok,
podemos não ser fãs do produto final, e há quem não seja, e há quem seja, mas era uma escola incrível para escrever, porque tínhamos essas condicionantes. Claro. Mais livros, A Estrada de Cormac McCarthy. A Estrada do Cormac McCarthy, que também tem um filme com uma mulher muito, muito bonita, que é aquela sul-africana, como é que ela se chama? Mas eu por acaso nunca vi o filme também. Bonita sul-africana é a Charlize Theron. É a Charlize Theron, exatamente. Mas eu nunca vi o filme e tenho dificuldade em pensar como é que conseguiram fazer um filme deste livro. Disseram que fizeram uma data de flashbacks com a mãe da criança, porque o livro, no fundo, essa estrada é um homem e uma criança só. Não tem lá mulher nenhuma. A mulher aparece nas memórias do homem mais velho e pouco na memória da criança. É uma mãe que morreu, pronto, ou que desapareceu. E por isso é que é estranho ela ser uma das personagens do filme. Portanto, aí a adaptação deve ter sido extremamente livre. E essa é a história, no fundo, do mundo que acabou, do mundo que nós podemos pensar que, se continuarmos a fazer estas maldades todas que fazemos ao planeta, que um dia pode acontecer uma coisa dessas, que é de repente tudo secar, tudo desaparecer, e esses serem, digamos, dos últimos sobreviventes, no fundo, que não têm já que comer, que encontram pessoas que se comeram umas às outras, que agora é ao mesmo tempo um livro trágico, não é? Mas é ao mesmo tempo um livro de um amor incrível entre aquele pai e aquele filho. E, portanto, eu acho que é tão bonito que vale a pena a tragédia para assistirmos a essa explosão de amor. A Estrada de Cormac McCarthy ganhou o prémio Pulitzer em 2007. Sim. E foi a escolha da Oprah. Foi, eu acho que ultimamente, se calhar já há poucos anos, ultimamente não tenho visto as escolhas da Oprah. Eu acho que há livros, e é completamente subjetivo, claro. Há livros que ela escolhe e faz bem, mas mais por causas. E hoje estamos, lá está, com a proteção, com a defesa das minorias, que está tudo certo. Mas há livros que ela recomendou e eu li e não achei extraordinário. Pois. Então achei, ok, é mais pela causa, percebo, claro. Esta protagonista é importante e lutou e conseguiu, portanto, sem dúvida é uma protagonista que vale a pena falar sobre ela, mas o livro em si eu não adorei, achei que a ela já não estava mais pelo... E também há uma questão também subjetiva, que tem que ver com o gosto pessoal, não é? Pois. Mas eu acho que ela veicula sobretudo livros que ela acha que são importantes pela temática, a mensagem etc. Acho que é mais agora esse... Sim, é essa a linha, parece mais que seja a linha, o feminismo, essas questões, o racismo, o racismo, o pós-colonialismo, ainda por cima, porque são temas muitíssimo na moda nos Estados Unidos e, portanto, agora até parece que os prémios estão condicionados por eles, o que para mim também me chateia um bocado, porque muitas vezes vejo uma lista de finalistas e vem logo alguém dizer só há X mulheres, não interessa, o finalista é o livro, não é a pessoa, não é o autor que é finalista. Sim, às vezes há um excesso de zelo. Pronto, e às vezes é tipo um livro, por exemplo, que eu não gostei, que é o Rapariga Mulher Outra da como é que ela se chama? Da Bernardine Evaristo. Ganhou o Booker, que eu achei que é um romance coxo, porque parecem histórias individuais de mulheres, depois um bocado atamancadas num espetáculo que vão todas, e eu achei que aquilo era maldrabice, achei que aquilo tinham sido contos que ela juntou para poder concorrer ao prémio, acho mesmo. E, portanto, que aquilo é um falso romance. E ganhou, e eu acho que ganhou pelas questões que põe, do lesbianismo, do feminismo, tudo bem, eu acho que essas questões são muito importantes. Agora, acho que a literatura, num prémio literário, tem que estar acima dessas coisas. Pois, vivemos tempos que há exageros e há conceitos errados. Pois, e às vezes porque também olhamos e dizemos que há certas pessoas que mereciam prémios que não os tiveram porque são determinadas questões, não é? O Borges nunca ganhou o Nobel e devia ter ganho, enfim, às vezes ou porque a pessoa não se envolveu politicamente em nada, ou porque a pessoa foi contra uma determinada coisa, ou porque era da extrema-direita, e às vezes eu acho que essas questões não podem ser misturadas com a literatura. Pois é, que aqui os critérios não é só a literatura, lá claro, está. Pois, porque uma coisa é uma pessoa enquanto cidadã, outra coisa é uma pessoa enquanto escritora. Eu acho que não podemos exigir a um escritor que faça política. Temos que lhe exigir que seja um bom cidadão, mais nada. Como cidadão, sim, que se envolva o mais possível. Mas como escritor, acho que ninguém é obrigado a agarrar nos seus livros e fazer deles panfletos.
E voltando aqui à estrada do Cormac McCarthy, ele chama-se Charles Joseph McCarthy. Sabe porquê que ele virou Cormac? Não. Eu adoro estas. Na altura havia um boneco ventríloco que era o Charlie McCarthy. Então, um boneco ventríloco. Então, como o nome era parecido, ele arranjou um pseudónimo. Pois, eu percebo. Essa história do pseudónimo tem sempre uma explicação. O pseudónimo Cachapa, que tem este nome, não é? Diz, como com o nome destes, para que é que eu preciso de pseudónimo? E de facto, uma pessoa chamada pseudónimo Cachapa é fantástico. Parece mesmo um nome inventado e não é. É o nome dele. No Alentejo há assim uns nomes muito estranhos, não é? Que dão bons pseudónimos, diria eu. E temos sempre que perguntar como é que foi a infância, claro. Porque depois as crianças são más iguais, não é? Como é que chamas pseudónimo? Realmente é um bocado duro. É duro. Já o convidei para este podcast, vamos lá ver se ele virá. Aqui para acabar temos mais um livro que a Maria do Rosário escolheu, a Marilyn Robinson Lila. Sim, é um livro muito interessante porque eu acho que a literatura americana tem duas faces visíveis. Uma que é muito urbana, como a do Philip Roth, não é? Que são os escritores de Nova Iorque ou da Califórnia, e é tudo mais ou menos o mesmo tipo de passado nas cidades, nas grandes cidades, onde vivem os artistas, onde está a cultura, etc. Mas há uma literatura americana e é curioso porque a Marilyn Robinson é uma das autoras preferidas do Obama, do Barack Obama, e que é uma literatura que eu acho que é muito devedora, deve muito ao Faulkner, e que é uma literatura dos meios mais rurais, dos meios com mais gente pobre, onde se trabalha na agricultura, onde trabalham no algodão. Portanto, é uma literatura muito mais pesada, diria eu, onde a religião tem imenso peso, os protestantes, os reverendos, aquela vida muito contida, muito com a Maria do pecado, tudo é pecado, uma coisa muito, muito castradora. E eu acho que esta Marilyn Robinson, os livros que escreveu são fascinantes, são passados, acho que no Ohio ou no Iowa, agora já não me lembro, porque ela nasceu num sítio e foi viver para o outro. Ohio. Mas que tem que ver de facto com umas pessoas que na maioria dos casos vivem de trabalho sazonal, vão andando de terra em terra à procura ou da apanha do algodão ou de outra coisa qualquer, e essa é a história de uma miúda que aparece sozinha, pai, com 9, 10 anos, e que anda com um grupo de gente desse trabalho sazonal, mas que não sabem quem ela é, e portanto vamos conhecer a história dessa miúda, e essa miúda de facto depois vai atravessar para outros livros, porque uma coisa também que é muito engraçada na Marilyn Robinson é que os livros dela têm pessoas que saltam umas personagens que saltam de uns romances para outros romances, e isso é muito, muito giro. Eu li um outro dela pouco tempo depois, que agora não me consigo lembrar o título, mas era com pessoas desse livro que depois têm uma segunda vida, digamos assim, num outro livro. E não tem que ser continuação, é standalone, pode ser. Não é bem continuação, mas são outras histórias que de repente cruzam figuras que eram secundárias num dos livros, que passam a ser primordiais, ou pessoas de quem se falou nesse livro, mas nós nunca as vimos, e que aparecem como principais noutros livros. Eu só percebi isso quando li o segundo, e a segundo remetia para um terceiro que eu tenho, mas ainda não li, e já percebi que nesse terceiro a Laila vai aparecer. Ok. Laila, da Marilyn Robinson. Eu acho que é Laila, não sei. Mas este não é o Laila. Este é mesmo o Laila. É uma rapariga que é negligenciada pelos pais, sim, não lhe ligam nenhuma, e está a chorar, sai daqui. Está sempre debaixo das mesas, coitadinha. Exatamente, e tira-na fora de casa quando ela chora, e depois há uma mulher nómada, lá está, os tais que a leva e a protege. E depois conhece então um padre a ouvir, entra numa igreja para se abrigar da chuva. E ela vai se casar com o padre. Não podemos contar! No outro livro. Não podemos contar. Não posso contar. Quem faz isso é o registro mais light, mas é uma autora que se falou muito este ano e eu gostei imenso de conhecer. É a Taylor Jenkins Reid, com os 7 maridos de Evelyn Hugo, o Daisy Jones and the Six, que agora vai dar em série, a Reese Witherspoon. Também é muito. Eu não conheço, essa não conheço, mas conheço também outra que faz
faz o mesmo e que é uma escritora que começou tarde, mas é absolutamente genial, também estava na minha lista, que é a Elizabeth Strout. Elizabeth Strout, a Olive Kitteridge. A Lucy Barton, que entra em vários livros, ou a Olive Kitteridge, que também entra em mais do que um. Depois é a história do William, que é o marido da Lucy Barton. Portanto, há também essa coisa muito, muito feliz, que é com um grupo pequeno de personagens fazer livros brutais em épocas diferentes, com dramas diferentes, com questões completamente opostas, mas com as mesmas personagens, que é uma ideia que eu acho fascinante. Eu confesso que não gostei tanto da série, apesar de ser a da Olive Kitteridge, apesar de ser com a Frances McDormand, que é uma pessoa que eu acho que é uma grande atriz e que tem muito que ver com a personagem da Olive, mas não gostei assim tanto. Pronto, gostei mais, lá está, gostei mais dos livros, mas acho que a série é boa, apesar de tudo. Dizem bem, eu não vi. Só que é o tipo de coisa que já depois de ler o livro já não traz grande novidade. Pronto. Eu, Olive Kitteridge, gostei ainda mais do segundo, gostei bastante mais do segundo, mas ainda bem que li o primeiro para depois ir para lá. E da Lucy Barton, que é uma trilogia. Aliás, quem ouve este podcast já conhece, porque foi também duas autoras, foi a Elizabeth Strout e depois também a Lélia Slimani, que a Maria Rosário também referiu, que gosta muito. São duas autoras faladas e ainda bem neste podcast. E o Lucy Barton, e o Tudo é Possível, e o William, eu gostei mais do William. O terceiro é genial, é genial. O melhor. Devia ter ganho o Booker, não? Fiquei desconsolada. E a Tânia Ganha já cá esteve e falou no William, e o João Tordo falou na Lucy Barton. Na Lucy Barton, são muito bons. Talvez o do meio seja ao menos conseguido. É ao menos bom, mas vale a pena passar por ele, até porque é pequenino para ir para o terceiro. E acho que agora vai haver outro com a Olive, segundo me disse já ouvi dizer, uma pessoa que o leu já em inglês. Pronto. Vem aí, vem o terceiro, ele continua, ainda bem. E queria só aqui para acabar, mas é que há aqui uma pergunta que não lhe fiz e que achei o máximo, que já jantou. Pela Maria do Rosário nem jantava com mais nenhum, que eu achei graça, mas já jantou com imensos autores. Sim, porque um editor, no fundo, faz também está. E ainda por cima casada, eu sou casada com outro editor, portanto, quando vinham cá autores estrangeiros, eu pegava-me sempre e ia sempre aos jantares, não é? Portanto, não é difícil. Um editor com o Paul Auster arranja-lhe o peixe. Aquilo não sabia, porque nos Estados Unidos só vendem filetes, não é? Portanto, eles não sabem, nunca viram um peixe com espinha e rabo dentro de um prato. Arranjou o peixe ao Paul Auster. Arranjei-lhe o peixe porque ele pediu um linguado, mas depois olhou e disse: como é que isto se come? Não é? Que eles comem só com um garfo na mão, eles nem usam a faca. Portanto, eu tive de ir explicar-lhe como é que ele arranjava o linguado, tirei-lhe os lombinhos, enfim. Máximo. E ele lá comeu. E jantei com muitos outros autores, obviamente, como o Luís Sepúlveda, muitas vezes, até na casa dele, um churrasco que ele próprio fez. Giro. Foi muito simpático. Foi uma vez que fomos a um festival em Rijon, ele vivia em Rijon, e então ofereceu na casa dele um churrasco que ele próprio fazia. Não há qualquer um tem jeito para o churrasco. Não, ele tinha imenso jeito. Aliás, ele entrava para o talho e ia para o lado lá do balcão partir a carne, porque ele dizia que os argentinos e os chilenos têm uma forma de partir a carne que não tem nada a ver com a europeia, e portanto ele é que sabia como é que a carne ficava bem para o churrasco, e então ia ao talho partir a carne e cozinhar e fazer tudo. Portanto, tive a sorte de também jantar uma vez com o John Banville, por exemplo, e com uma das mulheres, porque se diz que ele vive tem duas mulheres há anos, uma mais nova e outra mais velha, mas que não abdica de nenhuma das duas. E elas deixam? Pelos vistos são coniventes. Isto foi uma história também que eu ouvi, vendo-a pelo mesmo preço que me contaram, não está escrito em lado nenhum. Mas ótima. com uma delas que veio com ele a Portugal e que é uma pessoa muito interessante, o John Banville, que também tem um livro maravilhoso que é O Mar, e que vale muito a pena ler, já que estamos a falar de livros. Exato. E ganhou o Booker, esse livro ganhou o Booker, e é um livro para ler no verão, sobretudo porque tem que ver com o mar e com adolescentes e com primeiras paixões. Ai, que giro, vou aqui notar para também dizer aos nossos ouvintes. Também jantou com a Agostina? Sim, com a Agostina até jantei uma vez, porque eu já tinha jantado, na verdade, mas estavam 13 à mesa, ela era muito supersticiosa. E então, eu que já tinha estado a comer uma massa com umas amigas do Instituto do Livro, na Suíça, ela disse: sente-se aqui, peça uma sobremesa, porque eu não posso estar numa mesa com 13 pessoas. E então lá estivemos ao pé dela. Ela tinha imensa graça, era uma mulher com imensa piada. Aliás, há uma história que se conta que ela foi convidada para ir à Turquia e
de repente percebeu, quando já estava na mesa do debate, que era uma coisa feminista e que ela não estava ali a fazer nada. Então acho que quem me contou foi a Rita Ferro, que ela disse, baixinho, e eu que só cá vinha comprar tapetes. Tem imensa graça. Portanto, ela era boa companhia e foi um jantar também muito, muito interessante. E contou-me a Marisa Rosário que o James Joyce e o Marcel Proust jantaram juntos e só falaram de doenças. Sim, porque eles já eram muito velhos na altura e estava toda a gente com uma expectativa enorme da primeira vez que se iam encontrar Marcel Proust com James Joyce, o que é que aquilo ia dar, porque eram pessoas tão diferentes, mas ambas, enfim, muito consideradas mundialmente, etc. E portanto estava tudo uma expectativa enorme. E quando eles se sentaram à frente um do outro, só diziam: eu estou com uma dor de cabeça, nem me fale, eu todos os dias tenho aqui assim uma impressão na garganta. E acho que passaram o jantar de facto a falar de tudo menos do que as pessoas esperavam que eles falassem. Mas então deram-se lindamente. Claro, claro, sintonia. Claro. Muito bem. O Amante, Barragem contra o Pacífico, Engano, A Estrada, Lila. Pergunta difícil. Escolha um. O Amante. Escolho o Amante. Ok. Que é engraçado, eu tenho feito esta pergunta, acho sempre difícil, mas conseguem. Acho que sim, acho que giro. sim. Mudou um bocadinho a minha maneira de ler e, portanto, escolheria o Amante. Boa, assim como um marco importante da Marie-Rita Duras. Então, no fim, eu tenho sugestões de leitura ou uma oferta de um livro, tendo em conta o seu gosto literário. Só que a Maria do Rosário é editora da Leia, é casada com a editora da Partida Editora, não é? Sim. É autora também da Quetzal, portanto, tenho sempre medo de trazer um livro que já tenha. Sim. Portanto, trouxe aqui alguns planos que ficam como recomendação, se não os tiver. Já conhece a história de Roma, da Joana Bertolo? Sim. Calcula. Só que eu recomendei a sua e poesia à Joana. a rapariga que trabalha comigo na editora fez o doutoramento também sobre a Joana Bertolo. Que giro. Mas é uma pessoa de quem eu tenho ótima impressão em termos pessoais e artísticos. Acho que ela é uma boa autora mesmo. Que bom, dos jovens. E muito. Eu esse também tenho. Esse que vamos estar a mas seguir. ainda não o li. Ainda não o esconder. li, porque é um mistério sobre livros. Mistérios sobre livros eu não faz nenhum. Claro, calculei. Então pronto, olha, a Joana Bertolo, fica aqui a recomendação, a história de Roma, já conhece, e a Joana recomendei a sua poesia. Pronto, tinha aqui outra à vista, que a Maria do Rosário também já tem, A Mais Secreta Memória dos Homens. Fala-se num autor e num livro, ambos desaparecidos. Sim. Décadas depois, um escritor que quer ser um aspiracional escritor, outra escritora dá-lhe esse livro, e pronto, e depois não vou revelar mais, mas é um grande livro e ganhou. Disseram-me que sim, eu só li 30 páginas ainda e depois abandonei já para ler uma coisa qualquer que era urgente, ainda não retomei, mas tenho muita vontade. Pronto, também ganhou o prémio Goncourt, como a Marguerite Duras e o Amante. Então, mais recomendações, agora estou cheio de medo. Julian Barnes tem novo livro. Já tem. Amor e Companhia. O Amor e Companhia não é um novo livro, é porque esse livro já tinha sido publicado em Portugal há muito tempo. Mas por acaso eu nunca li o Amor e Companhia. Então, pronto, Julian Barnes. Voltou agora há pouco tempo. Eu sei que é uma história de um triângulo amoroso. Pronto, mas nunca... São dois homens e uma mulher. Homem e mulher casam-se e o melhor amigo dele apaixona-se, percebe depois deles casarem que está apaixonado por ela. E depois é o ponto de vista de cada um. E é giro, o que diz aqui a crítica é que o Julian Barnes vai desde a comédia ao mais profundo da alma do ser humano. E na verdade o livro chama-se em inglês Talking It Over, que é eles falam sobre isso, falam sobre isso. Ela defende que se tem que falar muito sobre o assunto, desde que não seja sobre os próprios, não é? Pronto, e lembrei também por causa do. Ainda não li, este diálogos. Ainda não li. Então vou-lhe também dar outras recomendações, até pode escolher. A Pilar Quintana. Esse fui eu que o editei. Esse fui eu que o editei. Dom Quixote, claro. Não, é uma grande autora colombiana que esteve até no Fólio este ano e tem um primeiro livro que este é o Abismos, que ganhou o prémio Alfaguara. Alfaguara, do romance. Que é a história de um casamento falhado e de uma criança que enfim, aprende um bocadinho o que é a vida num prisma um bocado errado, porque tem uma mãe altamente deprimida e um pai muito velho que quase não está em casa.
casa e, portanto, é como é que uma criança nasce a pensar que o mundo é uma coisa que não é. E, por outro lado, ela tem um livro que é fascinante, já agora aconselho, A Cadela, não é? que se chama A Cadela, que é uma história de uma mulher que adoraria ter sido mãe, gastou imenso dinheiro em curas, em tratamentos, tudo, quando não tinha, porque era de uma classe muito baixa e de uma enfim, não tinha emprego, não tinha nada, e acaba por acabar o seu casamento aí, porque o marido acaba por se chatear com isso, porque não tem nunca nada à conta desse desejo dela de ser mãe, e ela, quando desiste, adota uma cadelinha. E tem muito que ver com como é que as pessoas às vezes tratam os animais como se fossem filhos, só que a surpresa é que as cadelas engravidam. E, portanto, é uma questão muito. É um livro fascinante, porque é o amor-ódio numa relação entre uma pessoa e um animal, e é muito, muito interessante. Olha, mais um aqui para recomendarmos: Os Abismos, que era este que eu tinha aqui, e A Cadela. E A Cadela, da Pilar Quintana. Então já conhece o Cão sim. no Meio do Caminho, da Isabela Figueiredo? Já li. E li os livros todos dela até agora. É a minha próxima convidada. Ela é muito divertida. Que bom, olha, obrigadíssima, adorei. Obrigada eu, e até à próxima. Até à próxima e boas leituras. Obrigada, e temos aqui muitas recomendações para encher a wishlist.